Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso caso da semana. Eu sou o Dr. Sérgio Viana e juntamente com o Dr. Bruno Machado, nós fazemos o canal Advanced MSK. O tema dessa semana diz respeito a uma condição que vira e mexe a gente pega na prática diária e que pode ser causa de confusão diagnóstica se você não conhecer a patologia e não estiver atento ao diagnóstico. O caso em tela é de um paciente de 10 anos de idade com um quadro de lombalgia de início súbito. Nas radiografias nós não vemos praticamente nada digno de nota, talvez uma discreta radiolucência nos elementos posteriores de L5, mas é muito difícil falar alguma coisa com base apenas nessas imagens. Quando nós partimos para a ressonância magnética, o que nós percebemos é que existem alterações edematosas dos elementos posteriores de L5. Essas alterações edematosas também estão presentes nas partes moles de vizinhança, mas a gente não consegue demonstrar nenhuma alteração estrutural do arco posterior desse paciente. Na tomografia computadorizada, ao contrário, fica bastante nítido uma solução de continuidade na topografia do istmo, da pars interarticulares. É uma fratura incompleta, essa fratura interessa a cortical inferior, não se estende até a cortical superior, não é completa, e isso caracteriza uma forma aguda e incompleta de espondilólise. Relembrando os conceitos clássicos que a gente aprendeu lá na residência, isso é um material educacional do Hospital Pediátrico de Seattle. O que nós vemos é que existe uma solução de continuidade ao nível da pars interarticulares. O que é a pars interarticulares? É a porção que comunica, que fica interposta, digamos assim, entre as facetas articulares superior e inferior de uma vértebra. Mais comumente isso vai acontecer em L5, e na dependência da gravidade da extensão da espondilólise, isso pode levar a uma espondilolistese, que é um escorregamento da vértebra, que ocorre mais comumente no sentido anterior. Se nós formos graduar a espondilólise, o primeiro estágio é quando nós temos um edema ósseo puro, sem descontinuidade óssea. São fenômenos pré-fratura e é o que chamam na classificação de lesão grau 1. Quando ocorre a fratura, ela ocorre exatamente como nós vimos no caso que nós acabamos de avaliar. Se inicia na porção inferior da pars interarticulares e se propaga superiormente. A espondilólise aguda ela pode ser incompleta, quando ela é considerada então grau 2, e no grau 3 ela é completa. E na espondilólise aguda você vai ter edema do osso medular. O diagnóstico pode ser muito frequentemente perdido ou feito de forma errônea, você pode interpretar, os radiologistas interpretam de maneira errada, e é perdido porque essa fratura pode ser o que eles chamam de hairline, fio de cabelo, de aspecto capilar, uma fratura muito fina e que na ressonância é difícil de você ver. A ressonância, como nós vimos, é muito sensível para o edema. Esse edema, inclusive, é indicador do potencial de cura. Enquanto existe edema, existe a capacidade do osso de curar esse defeito, de cicatrizar esse defeito. E apesar de ser muito sensível para a demonstração do edema, a ressonância é limitada para demonstrar o defeito ósseo em si. Isso é muito sabido, muito conhecido na literatura e na prática diária. Nós vemos uma lesão, nós temos dúvida se existe ou não a espondilólise, nós recomendamos uma tomografia. A tomografia é a ferramenta mais adequada para visualizar e para caracterizar essa fratura com relação à orientação, à extensão, se for necessário cirurgia para o planejamento pré-operatório, e também para o follow-up, para o segmento, para ver se essa lesão vai evoluir para cura ou para cronificação.
É descrito que as lesões agudas têm bordos irregulares e que não têm esclerose periférica, enquanto as lesões crônicas tendem a ter contornos mais lisos, mais regulares e têm uma tendência a ter esclerose periférica. A tomografia computadorizada, apesar de ser muito boa para mostrar a espondilólise, ela é insensível para o edema. Então, o algoritmo mais comum que nós usamos na prática clínica é que primeiro é feita uma radiografia, baseado na radiografia se faz a ressonância magnética, e na ressonância magnética, ficando a dúvida, se faz a tomografia para confirmar a presença da espondilólise. E tomar cuidado com esse edema, dos elementos posteriores para fazer o diagnóstico diferencial com infiltração vertebral. A gente tem que estar atento, tem que lembrar dessa patologia, lembrar que ela existe e lembrar dos componentes que fazem o diagnóstico diferencial com infiltração vertebral, por exemplo, de natureza maligna. Esse caso que nós descrevemos, o primeiro caso que nós avaliamos, ele fez parte de um artigo que nós publicamos, que o nosso grupo publicou em 2015, na Skeletal Radiology, sobre formas atípicas, incomuns e que podem causar confusão da espondilólise. Nós recomendamos esse artigo para os colegas que desejarem se aprofundar no assunto. Para finalizar, um outro caso, um paciente de 15 anos, novamente em T1 nós vemos edema, nós vemos hipossinal nos elementos posteriores de L5. Esse edema fica bem mais evidente na ponderação STIR, na ponderação FET7, mas nós não conseguimos delimitar uma solução de continuidade bem definida, uma espondilólise claramente definida nas imagens de ressonância magnética. O edema é muito claro, mas é difícil para nós determinarmos se existe ou não uma solução de continuidade óssea. Na tomografia computadorizada, ao contrário, fica muito claro, o achado é muito similar ao daquele primeiro paciente, existe uma fratura incompleta acometendo a cortical inferior ao nível da pás interarticulares, não se estende, não chega até a cortical superior, e isso caracteriza uma espondilólise aguda do tipo incompleto. Eu espero que esse material tenha sido útil para vocês, espero que vocês tenham gostado da exposição. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal, apertem a campainha, porque sempre vai vir muito mais conteúdo por aí e a gente espera ver vocês nos próximos casos da semana. Um abraço a todos, muito obrigado.